Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público. E hoje mais uma videoaula para o nosso conteúdo de filosofia. Aquele quadro que eu tenho um imenso carinho, né? O filósofo da vez. E hoje nós vamos falar sobre John Stuart Mill. E Mill, ele é um pensador do século XIX, ele nasceu em Londres, Inglaterra, e a sua importância é dada que ele defendeu a causa do liberalismo em uma época de grandes reformas, tá? Para entender o contexto, o panorama da sociedade ao qual Mill ele foi contemporâneo, dá uma passadinha lá nas nossas aulas de história para entender o que foi o século XIX, tá? E ele faleceu em 1873 em Avignon, França. E ele é considerado o feminista liberal. Tá? John Stuart talvez seja mais conhecido pelo seu livro Utilitarismo. E nesse livro ele desenvolveu uma ideia que originalmente ela foi concebida por Jeremy Bentham. Ele delineou seu princípio da maior felicidade. É uma teoria dele, construída e explanada nesse livro, onde ele afirma que as ações são diretamente proporcionais à tendência que possuem de promover a felicidade e inversamente proporcionais se elas tendem a produzir o reverso da felicidade, ou seja, um resultado contrário ao que seria a felicidade, a infelicidade. Ele, porém, tem significativa reputação como especialista em lógica, como liberal radical e talvez o mais interessante, ele é considerado um pioneiro nas lutas feministas. Um outro trabalho de Mill foi a Sujeição das Mulheres, onde ele pretendia demonstrar que a subordinação das mulheres está errada em si mesmo e que deveria ser substituída por um princípio de igualdade perfeita, igualdade entre os pares, né? Ele sabia que seus argumentos encontrariam forte resistência, dado o contexto social da época. A maior parte das suas opiniões, que os homens tinham o respeito da posição justa das mulheres, estava enraizada em sentimentos que provavelmente não seriam alterados por argumentação racional. Porém, quis mostrar como os preconceitos de sua época eles vão ganhando força a mais a partir da má influência do que pelos aspectos admiráveis da natureza humana. Então, todo aquele preconceito, todo aquele autoritarismo masculino sobre o ser feminino é uma questão cultural que encontrou toda a resistência dos movimentos iluministas, dos movimentos racionais que lutavam contra essa resistência cultural. Ele argumentava também que a subordinação das mulheres era um fenômeno curioso nas sociedades modernas. Curioso por quê? Já que essas sociedades elas tendem a ser meritocráticas, no mundo moderno as pessoas normalmente não são constrangidas a viver determinados tipos de vida por força de seu nascimento, como um exemplo. Seria o caso de alguém que nasce escravo na Grécia Antiga, onde ele não teria possibilidade de ascensão social dado ao seu nascimento. Então, a sociedade ao qual Mill ele viveu, dizia que só pelo simples fato da pessoa ter nascido mulher, em comparativo com o ser nascido escravo na Grécia, ela não teria possibilidade de ascender socialmente e nem ter o direito de se expressar. As sociedades modernas são governadas pelo princípio de que, aí agora ele debatendo a toda essa resistência, onde ele diz que as sociedades modernas são governadas pelo princípio de que os indivíduos são livres para empregar suas faculdades,
e as possibilidades favoráveis que se oferecem para realizar o destino que lhes possa parecer o mais desejável. Então, toda a dinâmica moderna, que dinâmica moderna é essa? Tudo que estava acontecendo na sociedade de Bertrand, de Mill, eu estou insistindo em Bertrand, não sei porquê, na sociedade de Mill, toda aquela dinâmica industrial, toda aquela dinâmica capitalista, toda aquela dinâmica de produção, onde todos poderiam construir as suas próprias sua própria sobrevivência, né? Seus próprios espaços de destaque, mesmo que tudo isso fosse amortizada pela dinâmica industrial, mas pelo menos é um momento em que a sociedade ela teria possibilidade de concorrer contra alguns paradigmas sociais que vinham sendo empregados desde a antiguidade clássica. De acordo com Mill, para que isso fosse verdade, que as pessoas na modernidade tivessem livre acesso para dar destino às suas vidas ao seu próprio ponto de vista, deveria aplicar-se essa realidade também às mulheres e não só aos homens. O fato de que alguém nascer menina ao invés de menino não deveria não devia se determinar o curso da sua vida, no caso do indivíduo feminino. Sendo assim, destaca-se como um fato isolado das instituições sociais modernas uma violação solitária daquilo que se tornou em si uma lei fundamental, uma lei cultural, apenas um resquício do pensamento e da prática de que o mundo ele era antiquado. Aquela realidade ela já não se encaixava naquele momento. E é o que o John Stuart ele vai combater durante todo o seu trabalho. O princípio que regula as relações sociais existentes entre os dois sexos, que é a subordinação legal de um sexo ao outro, é errado em si mesmo e atualmente, no caso aí, ele argumentando, um dos principais estorvos à melhoria humana. Então, já no século XIX, com tudo que estava acontecendo de novidade, de mudanças, John Stuart ele já começa a dizer que aquela submissão que a sociedade dizia que a mulher teria que ter sobre o homem, aquilo já não se justificava por si só, que aquilo já era um conceito que estava caído por terra. Mill rejeitava a ideia de que existiam diferenças essenciais entre homens e mulheres que pudessem justificar a subordinação da mulher. Talvez a pessoa diga, professor, isso não existe mais, a mulher não é mais submissa, a mulher ela já tem acesso a alguns espaços que antes ela não tinha. Veja bem, isso no meio secular pode até ser meia verdade, mas se você passar por meio religioso, principalmente no meio evangélico, você ainda vai observar algumas palavras de ordem como submissão, tá? Que a mulher ela deve ser submissa ao homem, que a mulher deve ser submissa ao marido e etc. Então, muito da sociedade evangélica, as mulheres elas estão sob um jugo de opressão muito forte, que com medo ou pelo temor de se ir ao inferno, ela não tem coragem por si só para combater isso, em nome de uma fé inquestionável. Ele afirmava não ser possível dizer quais diferenças morais e mentais existiam entre os dois sexos, uma vez que a natureza das mulheres havia sido tão completamente alterada por sua subordinação. Além disso, ainda se fosse o caso de homens e mulheres serem diferentes, isso não seria premissa para negar-lhes a igualdade de oportunidade. Eu não estou dizendo aqui de igualdade de direito, porque a igualdade de direito, a própria lei ela já garante. É a própria Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. O que eu estou dizendo aqui é que, por conta dessa premissa de subordinação, é negada à mulher a igualdade de oportunidade. O fato de as mulheres, em média, serem fisicamente mais fracas que os homens, dado um exemplo,
não seria uma boa razão para excluir aquelas mulheres que são fortes o bastante para certos tipos de trabalho físico de o fazerem. Os argumentos de Mill em sujeição das mulheres, ao contrário daqueles de algumas das outras feministas pioneiras, passaram pelo teste do tempo. Talvez isso não seja surpreendente se colocarmos sobre isso um olhar anacrônico, já que, em geral, Mill é considerado um dos grandes intelectuais do século XIX. Então, as suas teorias elas rompem a barreira do tempo, chegando até os dias de hoje, tão atuais quanto foram no século XIX. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar os conteúdos do canal. Dúvidas, sugestões, deixe aí nos comentários. Compartilhe os conteúdos do canal Sistema de Ensino Monte Carlo, para que assim nós possamos alcançar o maior número de estudantes possíveis. Tá? Fiquem todos bem e até uma próxima.